Vocês começaram com uma experiência legal, né? Essa primeira experiência de vocês com coragem já traz algumas... Primeiro dia da saída. A primeira saída de você. Querem contar já? Ou vai omitir esse detalhe? Não, tudo bem. Mas é bom porque Então. tem uma coisa que poucas pessoas fazem e a gente nem sabia também, obviamente não fizemos. É. Perdemos o âncora e 50 metros de corrente. Pra já dar um spoiler do que é a situação final. O primeiro dia que nós saímos com o barco era uma Oceanic 36. Então, saímos por perto, né? Assim, E o barco maior, né? Porque vocês tinham tido já o bote, tinham feito viagem para Ilhabela, não é que vocês eram totalmente novatos. Mas é que muda um pouco a relação muito. quando vai vir um barco, né? Muda porque a gente não tinha paiol de âncora. A gente tinha âncora com cabo que a gente jogava na mão. Né? não tinha guincho, nada, E aí foi peso a- diferente, tudo diferente. Mudou bastante, né? Foi a primeira saída com o barco, a gente navegou uns 15 minutos. Não, 10. nós saímos Sim, do sim, mas lá a da Tune velocidade e fomos que em vai... frente lá no, não é no Sim, Bahia lá. mas não, a gente deve ter ido a uns 5 nós. Mas nem uns 15 minutos, nós 5 minutos. Bom, que seja. Aí paramos ali ali antes da ponte, né? Nem passamos a ponte, pensa. Ficamos ali porque eu tava treinando ainda como fazer as manobras para tentar aprender, né? Conhecer o barco. E aí fizemos um churrasquinho, né? Mas a ideia já era ficar por lá e voltar, nem cruzar a ponte ainda. Conhecer o barco mesmo. E ancoramos. E na hora de voltar para puxar a âncora, até hoje eu não sei direito o que aconteceu. A âncora encantou o guincho lá e começou a puxar a corrente, soltar a corrente e a âncora. E a Adriana falava, para, falava, mas eu não estou mexendo, não estou fazendo nada. E foi. Bom, no final da história, a âncora caiu com 50 metros de corrente, desenrolou 50 metros de corrente, né? E só vi uma corrente caindo na água, mais nada, ou seja, e nunca mais achamos. O primeiro dia já foi esse prejuízo E aí a âncora estava presa ao barco com um cadarço de tênis. Mas não no final. tava, né? Ela não estava presa, estava? Estava. aí. Eu estava em cima do paiol de âncora. Arrebentou? Quando, na hora de recolher, ao invés de recolher, a âncora começou a descer mais. Aí eu falei pra você, desliga. Aí você, não tô fazendo nada. E eu mandava você desligar e você falava, não tô fazendo nada. Até que a corrente foi. Quando chegou no final, eu fiquei olhando, porque eu não tinha o que fazer. Também não sabia o que fazer. E aí, quando chegou no final, ela esticou esse cadarcinho, puf, estourou e terminou de sair. Hoje pensando melhor, agora acho que ela soltou a embreagem do guincho e foi, né? Lembra quando a gente solta a embreagem, quando tá algum problema que você solta a frição e aí a corrente sai? Eu acho que ela devia estar folgada. Não, o motor tava girando. Bom, O motor enfim, tava girando. perdemos a âncora. Coisas importantes as pessoas pensarem, porque pode acontecer com qualquer um. Né? Deveria estar Depois presa a gente melhor foi- no barco, com Foi saber um como cabo é um que, pouco como é melhor. que é esse final, porque eu achava que a âncora deveria ficar presa no barco. Aí alguém nos falou na época que não, que realmente a âncora ela deve ficar solta. No final, né? Porque Praticamente. numa emergência, realmente, se você não consegue desancorar, vamos supor, você tá numa tempestade. você tá numa tempestade e a sua âncora pegou numa pedra. Que isso às vezes acontece, você tem que descer pra soltar. Então, na melhor hipótese, você larga a sua âncora lá e vai embora. Corta o cabo, né? Então, que se você prende. só tem corrente, então ela tem que ficar solta pra você fazer Não isso. adianta vir falar que não, pega uma chavinha 15 Não tem condição. na hora da Não, tensão, tensionada não, ali, você não. não vai conseguir. Não, porque eu já fiz fiz manobra em chuva e escorrega e é perigoso, a gente Melhor quase se machucou. É que alguém que Não não é teve assim. lá, ainda não passou por Por isso, essa vai situação. achar que não, é fácil de resolver. Então vocês entenderam, né? Qualquer situação. É preparar a tua âncora para no final, se você só tem corrente, no final da corrente, o barco tá aqui, soltou a corrente inteira, no final dela, o certo parece que tem um pedaço de cabo, né? Onde você pode passar a faca Se e você cortar. precisar, você corta. Então, quer dizer, se aconteceu com vocês, da corrente soltar sozinha, ele vai parar no final e vai segurar. Estaria preso pelo cabo no nosso caso, Estaria né? preso, vocês não perderiam no caso de Isso. vocês. E numa emergência, que se realmente acontecer de você precisar largar a tua âncora, você vai soltar tudo, vai meter uma faca e vai estar... Mas assim, Paulo, sendo bem transparente, porque sempre foi a intenção do programa. Esse barco meu não está com cabo no final. A corrente está presa no casco, num tipo de anilha que tem lá no paiol, né? E eu certamente Providenciar vou o cabo. trocar, providenciar o cabo, porque
é bem importante. Mas a princípio, ainda se você conseguir, se você precisar largar a âncora, você consegue parar um pouquinho antes do final o teu guincho, soltar a anilha e liberar. Mas não é aquela anilha de encaixe, ela tá presa mesmo. Ela é como se fosse uma Anilha abraçadeira e foi colocada e parafusada, né? Então, é o que você falou, tem que pegar uma chavinha e soltar, não dá. Sim. Então, colocar um... essa ideia tua da anilha também é interessante, né? Coloca uma anilha... Porque em situações clipar, normais, né? você consegue soltar, para 2 metros antes, vai lá e... Né? Você teria que estar numa coincidência de situações. De você ter corrido toda a sua âncora no máximo para estar tensionada, aí você precisar cortar, né? Aí nesse momento talvez a anilha você não conseguisse tirar. Mas numa situação normal de preciso largar minha âncora, você vai provavelmente até providenciar um flutuante, uma defensa para deixar ela pendurada para poder resgatar depois, né? Então provavelmente você vai ter tempo de fazer isso tudo. Seria uma coincidência de emergência se você precisar cortar um cabo, né? Que já aconteceu com a gente, né? Tem que cortar um cabo. De onde? Ah, sim, mas era de polpa, De né? polpa, mas aconteceu, né? Ou seja, passar a faca sempre é mais fácil, né? Quando mais estiver tensionado... Sim, pode acontecer, por exemplo, que a gente sabe que não é o ideal você ancorar com 2, 3 âncoras, mas pode acontecer e torcer, e você precisa sair rápido, você pode... Uma das âncoras você deixa lá, se marca o waypoint, né? E depois você volta para buscar. Então, é o tipo de situação que, assim, realmente é raro. Não vamos assustar o pessoal, esse daqui é um papo de primeira. Gente, são situações raras. Mas o que acontece é que no mar a gente está sempre aprendendo. Sempre a gente está aprendendo. E a gente gostaria que tivesse tido um programa desse quando a gente começou. Porque a gente acabou, né, aprendendo da pior forma. Cometendo alguns erros por falta de conhecimento. E também, às vezes, você sempre fica com mais... Tem sempre os dois lados, né? Cometer o erro desnecessário e também ficar com medo desnecessário. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Polpa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.